Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Liberar. A vontade de ter é criada pela energia livre da intenção. Duas coisas impedem a si mesmo de ter. A primeira é o conflito entre o coração e a mente. A segunda é o excesso de potencial de importância interna e externa, que consome energia livre. Seria equivocado pensar que a vontade de ter é igual ao pensamento banal que soa quero e quero. Na realidade, tais pensamentos devem ser preenchidos com a energia da intenção, caso contrário serão apenas o murmúrio da mente e nada mais. Os pensamentos devem fluir da unidade do coração e da mente. Caso contrário, a programação da energia da intenção não será pura. Se uma grande porção de energia livre for consumida por excesso de potencial, a intenção não terá poder para isso. As dificuldades que experimentamos para adquirir a vontade são semelhantes às reservas que uma pessoa sente quando se senta pela primeira vez no guidão de uma bicicleta sem estabilizadores. A pessoa sabe que é possível em princípio, mas também sabe que não vai conseguir na primeira tentativa. Eles duvidam de suas habilidades e ainda assim estão cheios de desejo de aprender. A pessoa tenta controlar o processo de aprendizagem, mas não entende o que fazer. 3 tipos de excesso de potencial são imediatamente criado: dúvida, desejo e controle, e todos os 3 drenam a energia da intenção. A mente tenta manter o equilíbrio desta e daquela maneira, mas a bicicleta continua caindo porque não há unidade suficiente de coração e mente ou energia livre. Então chega um ponto em que a mente dá alguma folga no controle e a unidade de coração e mente aparece, que é tão essencial para manter o equilíbrio. Como resultado, você pode fazê-lo de repente, embora a mente não tenha ideia de como. Mas esse é o ponto. A mente sempre pensa nos meios e como se deve agir. Ele assume o controle e tenta várias opções. O coração, ao contrário, não pensa. É simplesmente sem reservas disposto a ter. A mente também está disposta a ter, mas apenas com a condição de que as coisas sejam claras e racionais. O conflito entre coração e mente surge porque a mente duvida que o objetivo possa ser alcançado de forma realista. Assim que o domínio do controle enfraquece, as condições limitantes da mente desaparecem para revelar a unidade entre coração e mente. A mente se surpreende com o fato de que seu controle não é necessário e que tudo funciona por conta própria. No entanto, esse fato é suficiente para a mente aceitar, mesmo que não entenda totalmente o que aconteceu. O cavaleiro pode equilibrar-se e assim a mente o aceita. A mente desiste de impor seu controle porque agora está convencida de que não é necessário. Depois de um pouco de prática, os outros potenciais em excesso também desaparecem e a energia da intenção é liberada, momento em que andar de bicicleta deixa de ser um desafio para um prazer. Para adquirir a vontade de ter, você precisa alcançar a unidade de coração e mente e liberar a energia da intenção. A unidade de coração e mente é alcançada quando você está no caminho para seu objetivo pela porta certa. Resta apenas determinar quais são suas aspirações mais íntimas e seguir o caminho. Ao largar o fardo inútil da intenção interna e externa, você libera a energia da intenção, a força motriz para a transição no espaço alternativo. Quando você está arrastando consigo a importância interna e externa, você desperdiça 99% de sua energia apoiando o excesso de potencial. Como você pode obter energia livre se tudo está vinculado ao potencial? Para diminuir a importância, você precisa agir conscientemente. Você precisa estar ciente do que está atribuindo significado excessivo e as consequências de fazê-lo. Infelizmente, nossas tentativas de conscientemente abandonar a importância em um nível intelectual nem sempre são bem-sucedidos. A resposta então é agir porque o poder por trás do potencial excessivo se dissipa no processo de fazer.
A ação que você toma pode girar o slide alvo em sua mente, visualizando o processo e colocando calmamente um pé na frente do outro na direção do seu objetivo. Como não ter medo? Obtenha uma rede de segurança. O excesso de potencial mais difícil de superar é o medo. Você não pode se forçar a não ter medo. Se algo que tem um significado excessivamente importante em sua vida está ameaçado, algo que você não pode deixar de lado, como sua vida, carreira ou casa, a única maneira de parar de alimentar o potencial é encontrar cobertura, um plano B ou uma rota alternativa. Como não se preocupar ou ficar ansioso? Agir. O potencial de ansiedade e pânico é disperso através da ação. A preocupação ociosa continuará a atormentá-lo até que você tome uma ação proativa. O tipo de atividade a que você recorre não precisa necessariamente estar relacionado à causa do seu estresse. Contanto que você faça algo, sua ansiedade será reduzida. Como não desejar? Aceite a possibilidade de derrota e haja. É tão difícil erradicar o potencial do desejo quanto o potencial do medo, porque abandonar totalmente o desejo de alcançar seus objetivos é quase impossível. No entanto, se você aceitar de antemão a possibilidade de derrota e encontrar rotas alternativas, o potencial do desejo pelo menos se tornará mais equilibrado. O desejo sempre pode ser transformado em ação. O desejo é o que vem antes da intenção. Quando o desejo se traduz na determinação de agir, a energia canalizada para o potencial se dispersa. A energia do desejo então vai para moldar sua intenção. Como não esperar? Agir. O potencial da espera é disperso ação por definição. Dissolva desejo e expectativa em ação. Como abrir mão da autoestima? Se você entendeu este livro até agora, esta pergunta deve soar um pouco fora de sintonia com o que foi dito antes. Claro, o Transurf encoraja você a se levantar e aceitar seu valor como um axioma, em vez de se resignar a sentimentos de inutilidade pessoal. A dificuldade com isso é que a mente só sente seu valor quando outras pessoas o tratam de acordo. Levando isso em consideração, o segredo para aumentar sua posição é tão simples quanto eficaz. Tudo o que é necessário é que você abandone a tendência de agir com o objetivo de aumentar seu senso de valor próprio. Examine seu comportamento. Como você reage quando sente a necessidade de proteger seu senso de valor próprio? Seja qual for a sua reação instintiva, seja exigindo atenção e respeito, sentindo que você tem que provar que você está certo, se ofendendo, sendo defensivo e justificando suas ações, entrando em conflito, agindo de forma superior e arrogante, insistindo em ser o líder, menosprezar alguém e apontar suas deficiências ou mostrar seus pontos fortes, seja o que for, outras pessoas vão perceber isso inconscientemente. Se você não se apressa automaticamente para proteger seu senso de autoestima, isso sugere que você tem um senso saudável de seu próprio valor. As pessoas vão começar a tratá-lo de forma diferente. Quando a mente vê que está sendo tratada com mais respeito, ela começa a reconhecer seu próprio valor. Quando você começar a perceber seu próprio valor, outras pessoas ao seu redor também o verão, sem exceção. Ao deixar ir, você recebe exatamente aquilo que desistiu. Como não se irritar tão facilmente? Jogue o jogo do pêndulo e quebre as regras. Esta é a única maneira de abandonar o hábito de reagir negativamente a informações desagradáveis. Você já sabe como isso é feito, você só precisa se lembrar rápido o suficiente, que é apenas um jogo, e então quebrar as regras com humor, reagindo de forma inadequada. Quando você ouvir uma boa notícia, em vez de reagir frouxamente, responda alegremente com entusiasmo explícito, de modo que você irradie energia na vibração da onda de boa sorte. Pêndulos causarão problemas para fazer você perder o senso de equilíbrio interior e gerar energia negativa. Ao reagir de maneira inadequada, você perturba o ritmo do pêndulo deixando-o sem nada. Tente jogar o jogo dessa maneira. É bastante divertido. Como superar o sentimento de culpa? Pare de tentar se justificar. Como já disse, só você se mantém no tribunal para ser julgado.
Você é quem desempenha todos os papéis de promotor, advogado e réu, e os manipuladores exploram isso. Deixe o tribunal. Ninguém pode detê-lo. Aqueles que se reúnem para ouvir ficarão sentados por um tempo e depois seguirão seu próprio caminho quando perceberem que não há réu. Com o tempo seu caso será encerrado. Esta é a única maneira de se livrar de seus sentimentos de culpa. Como lidar com o ressentimento e a indignação? Você não experimentará esses sentimentos de raiva se se livrar da culpa e reconhecer seu valor. Termine a batalha e vá com o fluxo. Você pode às vezes achar que você está silenciosamente seguindo o fluxo quando alguém o agarra e começa a puxá-lo contra a corrente. O que você deveria fazer? As pessoas que têm uma habilidade geralmente são capazes de encontrar soluções para seus problemas, e depois há outras pessoas que só sabem encontrar problemas. Eles procuram problemas e então os apresentam triunfantemente como se fossem uma grande conquista. Eles parecem acreditar genuinamente que os outros são obrigados a oferecer uma solução em resposta. Se você começar a tentar encontrar a solução para eles, logo estará cercado por uma multidão inteira de trapos ociosos. Alguns vão criticar, e os outros vão encontrar novos problemas, dar conselhos ou assumir o comando e fazer exigências. Por mais que você tente seguir o fluxo, haverá outros para torná-lo mais difícil. Naturalmente, isso evoca ressentimento e indignação. O que você deve fazer se não conseguir lidar com o ressentimento e a indignação que sente? Simplesmente permita-se não ser capaz de lidar com isso. Dar um significado excessivo à necessidade de manter a importância no mínimo só piorará as coisas. E para quem você trabalha? Para algum chefe? Se o fizer, inevitavelmente experimentará regularmente sentimentos de ressentimento e indignação. Siga para o caminho que leva ao seu objetivo e, com o tempo, quando você trabalhar, trabalhará apenas para si mesmo. Até esse dia chegar, permita-se ocasionalmente explodir e criar excesso de potencial. Não se pressione para vencer o tempo todo. Em vez de lutar com os diferentes tipos de excesso de potencial que você cria, você deve agir com intenção purificada, e a intenção é purificada no processo de fazer, através do movimento. Como você pode ver, alcançar a vontade de ter exige mais do que apenas exercícios especulativos. Exige ações concretas. Comece colocando um pé na frente do outro na direção do seu objetivo de qualquer maneira que puder. Suas ações se tornarão mais eficazes no processo de fazer. A vontade de ter tem 3 fases. O primeiro estágio é a inibição causada por uma situação desconhecida. Será que tudo isso não pode ser para mim? Quando você executa o slide-alvo em sua mente, você não será capaz de compreender o fato de que tudo isso pode ser possível. O segundo estágio é o deleite, uma sensação próxima à ausência de peso. Chegará um ponto em que você aceitará a meta em sua zona de conforto e sentirá a sensação de restrição desaparecer. A percepção de que o objetivo é realmente bastante realista evoca um sentimento de euforia. O sentimento de ausência de peso também é bastante real, sendo causada pela liberação da energia da intenção do excesso de potencial. Isto é o que você vai sentir. Com o tempo, a vontade de ter muda para seu terceiro estágio de normalidade. Como você está constantemente girando o slide-alvo em sua mente, você pensa em seu conteúdo e, gradualmente, tudo no slide começa a se tornar comum. O slide é baseado no rolo de filme de importância. Todo o tempo que você deseja, duvida e se confunde sobre os meios, a vontade de ter está sobre uma base instável. Assim que a importância se dissolve, a vontade de ter ganha poder. Ao mesmo tempo, é importante não abrir mão da vontade de agir, ou seja, da intenção de colocar um pé na frente do outro na direção do seu objetivo. Se você passou por todos os 3 estágios da vontade de ter, sem dúvida está no caminho certo. E por fim, como não ceder sob o peso de seus problemas? Há sempre algo que vai nos derrubar em um grau ou outro. É extremamente difícil simplesmente deixar de lado toda a importância, mas há um método muito interessante e poderoso no Transurfing que pode ajudar a coordenar a intenção.
facilite sua vida.